Muito bom dia. O Zebu para o Mundo de hoje aborda um tema bastante delicado, que ganhou contornos sensacionalistas em 2020. Eu falo dos incêndios no bioma pantaneiro, incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso. Esses episódios em 2020 ganharam contorno aqui no Brasil e também fora do país. E acabou esse caso do Pantanal sendo muito politizado, com declarações, informações, imagens. E uma dessas declarações acabou chamando bastante atenção. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, citou um termo que para muita gente no país, aliás, para a maioria dos brasileiros, era novidade, mas que em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, quem convive com o pantaneiro, já havia escutado há muito tempo, que é o chamado boi-bombeiro. Qual que é o conceito do boi-bombeiro? Você tem o resíduo das pastagens, o capim natural do Pantanal, e o boi vai pastando, vai comendo esse capim e assim evitar o incêndio que ocorre em períodos de estiagem forte e de muito calor, como foi esse ano, né? Todo mundo diz que este ano, 2020, foi a pior seca dos últimos 50 anos no Pantanal. Consequentemente, os focos de incêndio cresceram bastante. Mas esse termo boi-bombeiro acabou chamando a atenção, a ministra foi bastante criticada por isso, as pessoas que não conhecem o bioma pantaneiro, as pessoas que não conhecem a importância da pecuária, acabam fazendo críticas, às vezes, ou muitas vezes, sem quaisquer fundamentos. E tanto é que a ministra está sendo convocada ou convidada para dar explicações do Congresso sobre o boi-bombeiro, ou seja, sobre a presença do gado no Pantanal. E o nosso convidado de hoje, bastante especial, essa frase ou esse termo boi-bombeiro é atribuído a ele. Eu falo do pesquisador Dr. Arnildo Potti. O Dr. Arnildo Potti é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ele está no nosso centro de TV. Nós estamos aqui em um dos estúdios e o professor Potti está na área externa do nosso centro de TV e nós faremos essa interação a partir de agora. O professor Potti é gaúcho, ele é doutor, vamos resumir o currículo dele, que é bastante extenso. Ele é doutor em Ecologia Vegetal pela Universidade de Queensland, na Austrália, e trabalhou como pesquisador da Embrapa Pantanal durante 20 anos, em Corumbá, mas 8 anos depois, ou seja, 28 anos, fazendo pesquisas sobre o bioma pantaneiro. E para conversar com o doutor Arnildo Potti, está aqui o nosso grande companheiro de sempre, nosso comentarista e analista, João Pedro Cuti Dias. Ô João, assunto bastante importante esse, né? E é de fundamental importância, sabe? Porque a gente tem que massificar essas informações. Porque no Brasil tem muito achismo, né? Muito, eu acho. Não é, não. Tem que pegar quem conhece o assunto e, em cima disso, abordar e ver o que tem que fazer. Certeza que essa entrevista com o Arnildo vai ser muito útil para todos nós. Bacana. O professor Arnildo, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia para o senhor. Eu começo primeiro confirmando essa frase, esse termo boi-bombeiro, esse termo é atribuído ao senhor. Foi o senhor que trouxe para nós esse termo boi-bombeiro. Agora há pouco o senhor falou até em vaca-bombeiro. E tem também uma frase atribuída ao senhor que é a seguinte: ao rebaixar o pasto, a boiada reduz o combustível, entre aspas, dos grandes incêndios. Essa frase é do senhor também, doutor? Bom dia, obrigado. Eu já ia dizer, por estar aqui no canal do Boi Bombeiro, não, é só boi. Nos anos 80, eu tinha muita curiosidade de fechar uma área
E nós fechamos então 600 e poucos hectares na fazenda Nilmirim, da Embrapa, para ver o que aconteceria, né, com a pastagem nativa sem gado. Eu já tinha observado isso em outros locais, assim é no Rio Grande do Sul, onde eu fiz minha tese de mestrado. E em um ano, aquele gramadinho de mimoso virou uma macega de mais de 1 metro, de rabo de burro, rabo de lobo, ponta de lança. Esses são gramíneas duras, fibrosas, que nem os animais nativos comem. Bom, aí o peão disse: doutor, isso vai virar um fogaréu. Aí eu disse: não, mas a gente faz acero. Então o acero normal era uma passada de grade em cada lado da cerca. Nós damos 3 passadas em cada lado. Teve que até derrubar um pouco de mato dentro da área. Bom, isso funcionou 2 anos. No 3º ano, que era mais seco, o fogo entrou de noite, não se sabe de onde, como, bateram e não adiantou. Aí me chamaram, eu fui lá, as copas das árvores tinham queimado. Mas daí eu comecei a ver, antes de chover, já tinha palmeiras, gravateiro e capins rebrotando. Depois de um ano, quem não soubesse ler as cicatrizes de fogo, não acharia que aquilo tinha sido tão drástico. Eu não posso extrapolar aquilo para a beira do rio. A beira do rio é diferente. Isso é uma outra questão que os leigos de Pantanal não entendem, que não é um tipo de Pantanal. Ele é um macro mosaico, e dentro de cada mosaico tem mais mosaicos. Em tipo de solo, em altura de inundação, tempo de duração da inundação, com ou sem fogo. Tem sistemas que queimam praticamente todos os anos e estão aí há milênios iguais. É o caso de Paratudal, de Carandazal. Aliás, onde tem palmeiras, sai de perto. Aquilo tem um combustível danado. E não é combustível entre aspas, é combustível mesmo. Não dá para pôr no carro, mas... Então, em anos excepcionalmente secos como agora, funcionaria o boi bombeiro se tivesse colocado em tempo, há 30, 40 anos atrás, em todas essas áreas afetadas pelo rio, afetadas no bom sentido, né, que pegam água, teria pelo menos áreas de acesso ao pessoal que vai combater. Né? O que ocorreu este ano? Nós tivemos 2 secas. Primeiro a de chuva. Choveu menos no Pantanal, choveu menos nas cabeceiras. E depois a seca de solo. O rio não saiu. Então, onde nós tínhamos 2 períodos úmidos somados, né? O período chuvoso mais o período de cheia, porque o rio Paraguai ele sai quando já não chove. Em plena seca ele está no pico. Nada disso aconteceu. Então, pior, toda essa massa acumulada, que o pessoal diz biomassa, em verdade já é uma necromassa porque já morreu, né? Aquilo não apodreceu por causa das condições de inundação. E se acumulou e vai formando um solo orgânico de 1 metro e que queima por baixo, igual um cigarro. Apagou, dali uma semana sai lá na frente. O satélite não sabe disso, sai como mais um foco, né? Penso. E muito difícil apagar esse fogo de chão. Não é... Pode despejar o avião inteiro de água num foquinho ali, não adianta. As chuvas que deu, apagou o fogo de superfície e o fogo de chão está lá, continuando. Outra dúvida que apareceu muito, mas fogo de raio
é muito raro e sem chuva não tem raio. Ué, o pessoal nunca ouviu falar em raio seco? Tem muito no Pantanal. Eu já vi 3 vezes nessa curta vida. Um matou o cozinheiro da Embrapa. Num dia de sol, passou uma nuvenzinha escura e bateu na antena do rádio e a faísca pegou nele e derreteu a pulseira de metal do relógio. 400, 500 graus, isso põe fogo em capim. Então eu digo que o problema do fogo no Pantanal é mais embaixo. Aí o pessoal confunde Pantanal com Amazônia. Pantanal é savana, não é floresta. Ele contém florestas, mas a maior parte são campos naturais. E muitos têm a ideia de, desmatam para criar gado. Não, há quase 300 anos, quando foi introduzido o gado no Pantanal, não foi desmatado, a não ser ali para fazer a casinha no seco, mas o resto já eram campos. João Pedro, tudo bem? De longa data. Arnildo, o que teria que ser feito no Pantanal para prevenir o máximo possível essa questão de fogo? Você acha que esse pessoal nativo do Pantanal, o pessoal que o pantaneiro, mais os índios, esse público que mora no Pantanal, que conhece o Pantanal, se eles fossem minimamente capacitados e minimamente equipados, eles poderiam minorar esse problema? Eu tenho certeza que é muito difícil, mas pelo menos minorar esse problema? A maior reserva no Pantanal, né, de 100 e poucos mil hectares, tem uma estrutura fantástica de controle de incêndios baseada no sistema de florestas plantadas. Tem estradas lá dentro, porque no Pantanal não transita caminhão, carro-pipa. Né? Eles têm carros-pipas, eles têm máquinas com lâminas, né, para fazer um acero e fazer o contrafogo. Então, fazer esse contrafogo nas áreas de inundação do Rio Paraguai não daria certo. Um trator de esteira ou mesmo de pneu, ele não anda ali, afunda. Né? E, claro, as fazendas desativadas da beira do rio, elas precisam de incentivo, porque o cara tem que recomeçar. Não tem mais cerca, não tem mais curral. Né? Porque esse gado ali, ele estaria fazendo um serviço, né? Um serviço ambiental, um serviço até para a saúde humana. Falar nisso, fumaça já havia em anos que o rio saía da calha e chovia normal, a fumaça vinha até de outros países. Né? Então, a legislação de controle de uso de fogo, de certo modo, aumentou a macega, porque é burocratizado, né? O cara tem que pedir licença, pagar uma taxa, esperar a autorização. Às vezes, quando a autorização chega, já não é o momento mais apropriado, né? Porque não é no calendário que se define isso. Assim como o período de defesa da pesca é no calendário. Mas às vezes adianta, às vezes atrasa a chuva. Né? Então, nós não temos um dia de começo de primavera e fim de primavera como em países do hemisfério norte. Né? Depende muito mais da chuva. Todos os anos me entrevistam. O IP floriu fora de época. É mudança climática? Há uma diferença, né? Tem mudança climática, que é de longo prazo, e oscilação climática ou meteorológica. Então, o que acontece quando nós temos um ano quente como agora?
a gente pensa que a água dos oceanos devia de aquecer junto, evaporar mais, chover mais. Não. Mudam os ventos, essa umidade vai lá para a Ásia, Oceania, causar inundações lá. Há uma ressurgência da água fria das profundezas dos oceanos, evapora menos, chove menos. Então isso é cíclico. O Pantanal já foi mais seco, já foi mais chuvoso, já foi mais frio, já foi mais quente. A história nossa sobre o Pantanal é muito recente, né? Tá. Ô, professor, eu vou para um intervalo comercial e eu quero falar mais sobre a presença do gado no Pantanal. Qual é a importância dos rebanhos? Eu tenho imagens muito bonitas que ilustram o boi no Pantanal. Aí o Pantanal, essa imagem geral já de um período em que a chuva foi mais abundante. Eu tenho, aí está o gado. Vamos colocar mais essas imagens. Eu não sei se, aí temos as imagens do gado no Pantanal. Como é que é o regime de pastejo, a presença de forrageiras não nativas, qual seria a importância ou não de forrageiras não nativas no Pantanal? Eu gostaria de falar desse assunto depois do intervalo comercial com o professor Arnildo Potti. Já voltamos. O Zebu para o Mundo de hoje fala do boi bombeiro, termo que foi apresentado pelo professor Arnildo Potti, que é o nosso entrevistado de hoje. Ele está numa área externa do Centro de TV do Canal do Boi, em Campo Grande. Ele é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aposentado, e trabalhou como pesquisador da Embrapa em Corumbá, Embrapa Pantanal, e pesquisas durante 28 anos, das quais 20 anos morando no Pantanal diretamente. E nós falamos da grande polêmica em 2020, os incêndios que sempre aconteceram, esse ano em função da grande estiagem também. Tenho imagens, eu vou mostrar imagens bem rápidas, do pessoal apagando fogo, enfim, foram imagens bastante usadas, devidamente ou indevidamente por muita gente. Mas eu tenho imagem também, pode voltar para cá, uma imagem, um vídeo enviado pelo pesquisador Éricles Nogueira, que é da Embrapa Pantanal. Um produtor enviou essas imagens para ele logo após o retorno das chuvas. Então começou a chover e áreas que estavam com problemas de seca já começaram a se regenerar. Então foi um vídeo enviado pelo produtor, comemorando, evidentemente, a chegada das chuvas e, consequentemente, o reinício da recuperação da vegetação. Ainda há problemas, como o próprio professor Arnildo Potti disse, né, de raio e tal, de incêndio, mas a regeneração, ela ocorre. O professor Arnildo, como é que se dá essa regeneração do Pantanal? Qual é o ciclo da regeneração? E fica aquela pergunta, qual a importância, o peso da pecuária extensiva no Pantanal para que haja essa renovação de ciclos? Bom, as plantas do Pantanal, elas estão entre duas pressões muito fortes. Uma é a inundação e outra é o fogo. E então é uma seleção de espécies adaptadas a esses fenômenos. Depois da cheia, tem plantas que morreram, tem outras que ficaram como dormentes e tem outras que continuaram crescendo. Depois que a água baixa, muitas espécies germinam. Tá? Mas germinam como se ninguém semeou? Tem reserva, estoque de sementes no solo.
Isso se chama banco de sementes. E de muitas espécies, isso pode durar anos. Eu vi lagoas na Niacolândia, que eu levei acho que 15 anos para ver secar. E aí começou a nascer espinheiro. Então as sementes de leguminosas, elas são duras e elas ficam ali esperando a oportunidade. E assim as plantas aquáticas têm sementes no banco de sementes. Se não tiver cheia, ela permanece. Fora da área de inundação dos rios, esse banco de sementes ele não é afetado por fogo, porque o fogo é mais superficial e não aquece o solo. Agora, na beira do rio, queimou o solo, né? É um solo orgânico, ali não tem componente mineral e devia estar cheio de sementes, mas nem tudo queimou. Então, o que voltar vai servir de matrizes, né, para, vamos dizer, povoar as outras áreas. Como que as sementes viajam? Por água, se encher, por vento, muitas espécies, né? No caso dos ipês, por exemplo, e por animais, principalmente as plantas que dão frutos comestíveis, ou nem sempre para nós, mas para a fauna, são aves, mamíferos, e que transportam essas sementes. Nós já fizemos o estudo de banco de sementes de Paratudal, de Campos do Abobral e de floresta da beira do Rio Paraguai. Né? Então, esse banco de sementes, ele é uma estratégia, né, de reocupação da área depois que houve ou cheia muito forte, ou derrubada, ou um grande incêndio. Né? Além disso, as plantas têm outras estratégias de rebrota. Então, se o fogo não foi muito intenso, a rebrota pode ser aérea. Parece que a árvore morreu, mas ela volta. Né? Palmeiras, é impressionante. Palmeira ela só morre se cozinhar aquele miolo do topo, que a gente chama de palmito. Ali é a gema de crescimento. E enquanto ela não tem caule, essa primeira gema está enterrada. Então, não tem o que mate uma palmeira jovem, a não ser veneno. Mas depois tem a rebrota subterrânea. Então tem muitas plantas que se regeneram a partir de túbera, de raiz, de bulbo. Uma das primeiras espécies que volta é um lírio do campo. Ele tem bulbos. Isso quando está no meio do capim alto, ele não floresce. Ele é muito pequeno. E aí, depois do fogo, isso vem. Eu ainda não fui ver, mas eu já vi fotografias de áreas, vamos dizer, fora da planície de inundação do Rio Paraguai, tranquilo. Bom, uma alegação não, mas o gado só consome, sei lá, algumas dezenas de espécies das 2.000 e poucas. E as outras que causam incêndio. Então o boi não funciona. Não é assim. Tem muitas dessas 2.000 e poucas que são plantas pequenas, que não têm combustível. Ou plantas aquáticas. Claro, depois de seca, ela vai queimar também. Né? Professor, com relação à altura do capim nativo, o gado pasta até que altura? Ele rapa tudo ou deixa uma altura desse capim? Como é que é isso?
Bom, a minha colega Sandra Santos outro dia esteve aqui, né, falou disso, né, porque tem as preferenciais que são pastadas, né, primeiro. Então, quanto mais baixo, mais inundado, mais macias são as plantas. Mas quando está inundado, a alternativa é nas partes, né, que enchem menos ou que não enchem. E quanto mais seco, mais duros os capins. Então, só a altura não é uma boa medida, né, como em pasto cultivado. Mas, por exemplo, o capim-carona, ele queima verde, né? E ele era uma área que era queimada estrategicamente, né, quando estava tudo cheio. Rebrota muito rapidamente, mas em um mês ele floresce. Então, em 3 semanas já não é mais consumido. Eu fiz um experimento, eu quase tive que pagar o boi que morreu no tratamento do capim-carona. Ele ficou num cercadinho só de carona. Então ele comeu tudo que podia, né? Até casca de árvore, e no fim morreu, né? Aquilo não, ele tem óleo, esse capim, isso depois de maduro não digere. As pessoas têm uma imagem de Pantanal assim, cheio de lagoas, água. Não, a maior parte do Pantanal não tem água permanente, né? E nessas áreas, então, tem muito capim duro. Vê um furabucho, não tem nome mais sugestivo. E muitas das áreas de capim-carona, caronal, né, e furabucho foram substituídas por umidícula, sem desmatar, só uma gradeada, né, deixa os capõezinhos, árvores. Quem não sabe não enxerga isso. Eu não sei como que eles estão medindo de satélite tanto de pasto cultivado no Pantanal. Mas daí eles incluem as partes do município fora do Pantanal. Essa é a mesma confusão. Porque o gado até aumentou e não diminuiu. Mas aumentou aonde? Fora do Pantanal. O Pantanal não tem municípios, ele tem pedaços de municípios. Então... Professor, tem uma pergunta aqui do João Pedro. Professor, eu fugi um pouquinho do tema de fogo. O senhor tem um conhecimento muito amplo da botânica do Pantanal. E você, no Pantanal, imagina-se que só tenha grandes propriedades. Você tem muito pequeno produtor, que tem áreas pequenas, ou que vive de extrativismo lá. Hoje, com essa riqueza que nós temos do bioma pantaneiro, em termos de flora, baru, bocaiúva, ou mesmo a própria questão apícola, um potencial, com essa preocupação do mundo com fair trade, com preocupação de produção de pequenos produtores, isso não seria uma alternativa muito útil do ponto de vista socioeconômico para o Pantanal? Claro, assim como a carne verde, carne orgânica. Mas, vamos dizer, isso envolve muito marketing. E o Brasil está tão mal falado lá fora, eles pensam que carne só vem de desmatamento da Amazônia, né? E muitos pequenos proprietários eram da beira do Taquari, né? E esse pessoal, com a inundação permanente, me lembro, nós chegamos num lugar e eles estavam preocupados porque não achavam um lugar seco suficiente para enterrar um falecido. Então esse pessoal se mudou para a cidade. A vida no Pantanal não é fácil, né? E, vamos dizer, pecuária em pequenas áreas, só se for, por exemplo, pecuária de leite, né? Aí funciona. Mas isso aí também, pecuária de leite, tem problema de levar o leite ou de processar. Depois não pode vender queijo cru.
monte de dificuldades, né? Então, perto das cidades, tem mais pequenos produtores. Claro, todo esse potencial de frutas nativas, ele pode ser utilizado, né? Mas também as distâncias são muito grandes para obter, não tem estradas, né? O Pantanal tem muito pouca gente. O peão que tem família não tem escolas, a família vai morar na cidade ou fica solteiro. E dificuldade de comunicação. Hoje até o pessoal já tem celular e parabólica, mas agora até num canal de TV aí admitiram que teve fogo de raio. Ontem já falaram que foi uma descarga elétrica. Quem não sabe que pensou que caiu um fio. Ora, só tem fio do gerador até 50, 100 metros até a casa, na fazenda. E desliga cedo de noite, agora até um pouco mais por causa da televisão. Então, onde tem rede elétrica? Ao longo das estradas, né? Transpantaneira, Estrada Parque, senão não tem. Professor, eu vou para mais um intervalo comercial com imagens do gado no Pantanal e já voltamos para falar sobre a presença da pecuária, né? Sobre o boi bombeiro, depois do intervalo comercial. Até já. O Zebu para o Mundo de hoje recebe o professor Arnildo Potti, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor aposentado, com experiência em 28 anos de pesquisa no Pantanal, dos quais 20 anos morando em Corumbá. Professor, rebanho do Pantanal está aumentando, está diminuindo, pode aumentar? Que avaliação o senhor tem da população bovina no bioma? Bom, não, tinha outros colegas que se ocupavam disso, então eu ficava olhando as plantas. Mas está havendo uma grande confusão sobre o número de cabeças, né? Os dados do IBGE são por município. E como eu disse, o Pantanal não tem municípios, então isso não funciona. É claro que fora do Pantanal aumentou o rebanho, então isso não serve para fazer gráficos e avacalhar com o boi bombeiro. Onde mais queimou é onde tem menos gado ou nenhum, né? Aí outra alegação, mas onde tinha gado também queimou. Sim, também, mas menos e pelo menos dá para chegar, né? Então, voltando à pergunta anterior do colega João Pedro, vamos dizer, se as fazendas estivessem equipadas, né? Bom, esse pulverizador costal, ele resolve para fogo de capim, mas fogo de mato, né? E aí o pessoal fica gastando no toco onde o fogo já passou, aquilo é pesado, o cara com aquela roupa, aquilo é insuportável de quente, né? Ele leva ainda uma mochilinha com um caninho que fica na boca, mais 5 quilos de água. Aquele assoprador, acho que o fogo do chão, com o assoprador só vai piorar. Claro, um fogo baixinho, de capim, sim. Então, equipar tem um custo. Então, quem vai bancar esse custo, né? Vamos dizer, a pecuária, ela já fez um serviço de quase 300 anos de conservação do Pantanal. O Pantanal está aí
porque tem esse uso. E por que o boi não destruiu o Pantanal? Ao contrário das savanas africanas, onde tem grandes manadas de ruminantes, de herbívoros, né? E que consomem muito daquele combustível. Aqui não tem. O maior herbívoro que nós temos é a anta. A anta come arbustos, né, e brotos. Veados são poucos. Capivara fica pastando na beira da água ali, aquele capim que já é baixinho. Então, vamos dizer, o bovino ele se encaixou no sistema sem alterar a matriz, né? Onde era lagoa, permaneceu lagoa, onde era vegetação arbórea, permaneceu arbóreo. Professor, a gente mostra mais imagens da presença do gado, não vamos nos cansar de mostrar essas imagens. E já no encerramento deste Zebu para o Mundo, queria agradecer João Pedro pela participação aqui, João. Foi uma aula do professor, né? Aula do professor, né? Obrigado, João, pela sua presença aqui. Não sei se dá tempo de fazer mais algum questionamento, mas aqui... Não, eu só, Poxa, que acho que nós estamos vivendo um novo momento também de tecnologia no Pantanal, né? Você comentou a respeito da questão hoje, o uso de placas fotovoltaicas está facilitando muito. Só uma perguntinha que o pessoal da área de manejo de pastagem lá no centro, hoje, quando o pasto seca, ele tende a secar, como aconteceu esse ano, o teor de proteína é muito baixo no pasto. E uma alternativa não poderia ser, pelo menos das fazendas ou próximo das sedes, você suplementar com proteicos para você incentivar o gado a consumir mais essa matéria seca que está nos pastos? Professor, 1 minuto, por favor, para a sua resposta. Sim, eu tinha esquecido das placas solares. O que eu tenho visto de suplementação proteica é mais para bezerros, né? Porque ainda, vamos dizer, o grande produto do Pantanal é bezerro. E então se faz aqueles coxos com acesso só para bovinos menores, né? É claro que sempre tem umas vacas velhacas que aprendem aí de joelhos. Mas você consegue fazer um bovino, um ruminante, comer e aproveitar palha, praticamente sem proteína, dando nitrogênio químico, ureia. Mas o uso de ureia é complicado até fora do Pantanal, né? Então, no Pantanal, isso eu não vejo como muito viável, né? E na época nós tentamos, vamos dizer, aumentar leguminosas, até exóticas, e elas não persistem, né? A vegetação nativa é muito competitiva, né? E, claro, tem leguminosas nativas, umas excelentes, tem cortiça, que tem 28% de proteína, isso é uma alfafa, né? Mas está lá dentro da água e tende também a ser comido por cervo, etc., né? Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Zebu para o Mundo. Um abraço para o senhor. Também agradeço. Um abraço. Zebu para o Mundo, sempre às 10h45 da manhã, no horário de Brasília. Obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima.